O diabo, ele trabalha para tirar a palavra do coração do homem. Para quê? Para que o homem não se salve crendo na palavra. Só que, se você analisar o contexto, antes dessa palavra que Jesus dá, em João 8,12, se você analisar o contexto, Jesus está dando um ensinamento espiritual aos discípulos por meio de parábola. O que era parábola? Era uma forma pedagógica que Jesus usava para ensinar lições espirituais aos seus discípulos e às pessoas. Jesus vai ensinar algo muito importante aqui em Lucas 8 para os seus discípulos. Antes desse texto que eu falei, de Lucas 8,12, quando Jesus disse que o diabo ele trabalha para tirar a palavra do entendimento do homem, para que o homem não se salve crendo na palavra, Jesus vai dizer, respondendo, ensinando, explicando aos seus discípulos a parábola do semeador. Jesus vai dizer que a semente é a palavra de Deus, que nós que pregamos ela somos os semeadores, que semeia a palavra. Aonde? As terras são as pessoas. E tem pessoas que recebem, cada um tem uma ação na palavra, cada um recebe com uma atitude, cada um recebe de uma forma, e outros recebem e desprezam, outros têm até vontade de seguir, mas não conseguem renunciar e nem negar, outros, por causa da preocupação da vida, eles não se submetem, não se afundam no conhecimento, na busca da palavra. Eles não se dedicam à palavra pela preocupação do mundo. Eles não querem saber em se manter na palavra, eles vão procurar soluções. Aí Jesus vai dizer, e outros, vem o diabo e tira a palavra do coração. Jesus está explicando a parábola do semeador. Olha como é importante pregar a palavra. A palavra é a semente da vida eterna com Deus, que tem que ser semeada no entendimento do povo. E quem crê e receber, e guardar, reter, não deixar o diabo tirar, é salvo. Por isso que Jesus vai dizer, guarda o que tu tens, para que ninguém tome a tua coroa. Ser fiel até a morte, tendo pouca força. Jesus vai dizer, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Por que guardar? Quem é que quer tirar de mim? O diabo. Quem é o adversário do povo de Deus? O diabo. Deixa eu explicar uma coisa aqui para vocês, que vocês não sabem porque não foram ensinados ainda sobre isso. E quando são ensinados errado. Não existe, deixa eu dizer uma coisa para vocês aqui. Não existe uma luta de Deus e o diabo. Vou repetir. Não existe luta entre Deus e o diabo. O diabo já está derrotado. Deus não. Ninguém consegue combater contra Deus e ficar de pé, não. Amém? O diabo já está derrotado. O diabo já está condenado. O diabo já tem a sua sentença. Ele não tem nenhuma vitória aqui. Não tem luta com Deus. Enquanto Deus está permitindo o diabo na existência, inferindo na existência humana, há um combate, não de Deus contra o diabo, nem o diabo contra Deus. Há um combate do diabo contra nós. Há uma vestida do diabo contra a nossa vida. Porque o diabo é o nosso adversário, não de Deus. 1 Pedro 5:8. Vigiai e sede sóbrio, porque o diabo, vosso adversário, o diabo está combatendo contra a nossa vida. Para quê? Para nos tirar da direção de Deus. Esse é o trabalho de Satanás. Nos tirar da palavra, tirar o entendimento da palavra de nós, cegar o entendimento para que a gente não conheça a verdade do Evangelho, para que a gente não se converta a Cristo, para que a gente não creia em Cristo, que é a palavra de Deus, para ser salvo. Esse é o trabalho, é o combate que nós temos que combater, o bom combate da fé. Não existe luta entre Deus e o diabo. Existe uma investida do diabo sobre nós e sobre a nossa vida. Em Cristo, nós temos a graça de Deus para resistir o diabo, para que ele fuja de nós. E a gente, enquanto viver aqui, viver prudente, vigiando, combatendo o bom combate da fé. Porque o diabo, enquanto a gente estiver aqui, o diabo ele sempre vai estar investindo contra a nossa vida para nos tirar da direção de Deus. Mas, irmão, contra o mundo já no maligno.
O mundo já está em condenação. O diabo está trabalhando para destruir a minha e a sua comunhão com Deus. O diabo está trabalhando para tirar o meu e o seu entendimento da palavra de Deus. O diabo está trabalhando para cegar a sua mente de uma vida com Deus cega, fora da verdade do Evangelho. Ele tem conseguido isso ou não? Você acha que a maioria dos discípulos das religiões estão andando na luz de Deus? Dentro das religiões? O diabo cegou o entendimento deles. Estão vivendo uma vida entendendo o que é com Deus cega. Porque o entendimento do Evangelho na mente deles está corrompido, obscurecido. Porque 4:4 de 2 Coríntios, o Deus desse século cegou o quê? O entendimento, não está falando da cegueira física dos olhos, da visão óptica. Está falando da cegueira espiritual. Cegou o entendimento dos incrédulos. Hoje o povo está vivendo uma vida com Deus, andando guiado por cego. Estão cegos. Esse é o trabalho do diabo. Não há conflito, não há luta. A batalha de Deus e o diabo. Deus já venceu. E em Cristo nós somos mais que vencedores. Agora nós temos a nossa responsabilidade de se manter fiel a Deus, e isso é o que nos mostra a fidelidade a Deus. É quando eu me nego, eu resisto o diabo para me submeter na palavra do Senhor, para me submeter em Cristo, para não seguir meus desejos, não buscar minhas satisfações, não buscar minha vontade, não buscar o meu querer, não buscar o agradável para mim, mas me manter fiel no estreito, no inconveniente, no insatisfatório, no desconfortável, mas da vontade de Deus, negando-se a si mesmo. Foi o que Jesus disse: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. Negar a si mesmo é a atitude que eu tenho que ter, você tem que ter, toda a humanidade tem que ter, de renunciar, se converter e em Cristo se manter fiel até o fim, perseverando para ser salvo. Porque o diabo vai trabalhar o meu desejo, o teu desejo, a minha vontade, a tua vontade, mas porém que a gente aprenda com Cristo e se submeta a Deus e resista o diabo. Porque Jesus deu esse exemplo. Ele orou ao Pai no momento de aflição, que ele queria poder estar num momento ali tranquilo, a sua alma sem perturbação. Mas diz a palavra de Deus que houve um momento em que Jesus foi orar de uma forma tão angustiada, cheia de aflição, que ele pingava sangue. E na oração ele vai dizer: Pai, se for possível, passa de mim esta hora, esse momento, essa situação, mas se não, todavia não se cumpra o que eu quero, não seja feita a minha, não, é a tua vontade, Senhor. É isso que nós temos que aprender com Cristo, é abrir mão, se negar, porque ele como Senhor se fez servo, ele como Criador se fez criatura. Ele, como um soberano, desceu até as profundezas da terra para nos trazer a vitória, que por ele e nele, seguindo o exemplo dele, nós teremos, se perseverarmos até o fim. Saia dessa doutrina de demônio, de que você é um bonitinho de Deus, é um escolhido de antemão. O outro não, o outro foi condenado ao inferno e você foi escolhido para o céu, porque você não perde salvação. Não fique dentro dessa doutrina de demônio, da doutrina da predestinação incondicional fatalista, que é pregada dentro da presbiteriana, muitas igrejas batistas e muitos teólogos estão trazendo essa ideia. Eu não quero saber o que Calvino pregou, o que Armínio pregou. Eu não sou discípulo de Armínio nem de Calvino. Eu não sigo doutrina nem de Armínio nem de Calvino. A doutrina que eu sigo é a de Cristo. E a doutrina de Cristo não ensina isso, amém? Cristo ensinou que salvo é quem crê no Evangelho, salvo é quem persevera até o fim, salvo é quem nele crê. E quem não crê nele é condenado. Não é porque foi predestinado, é porque não creu. É porque não creu. Salvação e condenação não é questão de escolha de antemão de Deus, de escolha determinada na soberania de Deus. Salvação e condenação é questão de crer e obedecer. Inferno é para quem não crê e não obedece. Os incrédulos, os que não receberam a palavra para se salvar, é o que diz a palavra de Deus. Dá uma lidinha lá. Segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo 2, versículo 10 e 12. Paulo vai escrever orientando os irmãos, dizendo: por não crer na verdade para se salvar, serão condenados, porque não receberam o amor da verdade. Por onde poderia ser salvo? O próprio Jesus vai dizer:
Eu não vim condenar ninguém, eu vim salvar. Jesus não veio pregar para salvo, ele veio pregar para perdidos. Jesus não veio buscar os escolhidos, os predestinados. Ele veio buscar e salvar os que se haviam perdido. Quem se perdeu? Toda a humanidade. Como está escrito e revelado isso para nós. Lá em Romanos capítulo 5, versículo 12. Como por um homem entrou o pecado no mundo, pelo pecado a morte, e a morte passou, morte aqui é condenação, tá? E a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram e todos entraram em juízo para a condenação. Romanos 3, 23. Todos estão afastados e destituídos de Deus. Romanos 6, 23. Porque o salário do pecado é a morte, a condenação é por causa do pecado. Não é Deus que decreta. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Cristo Jesus, nosso Senhor. O favor de Deus não é para um e para outro, não. O amor de Deus, o favor de Deus foi manifestado para toda a humanidade. Carta do apóstolo Paulo a Tito, capítulo 2, versículo 11. Porque Deus manifestou a sua graça, trazendo salvação a todos os homens, não só escolhido. Não só um grupo seleto, exclusivo, que Deus escolheu para o céu. Deus manifestou o seu amor, trazendo salvação a todos os homens. E quem crer será salvo. João 3, 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo, olha a observação, olha o condicional, para que todo aquele indivíduo que nele crê será salvo. É para todos. Salvação vai ser para todo o indivíduo que crê em Jesus, porque muitos não vão crer, não é porque não foram predestinados, é porque rejeitaram o amor de Deus por onde eles poderiam se salvar. Jesus ensina isso. O Evangelho de Cristo ensina isso. Não é essa doutrina aí da predestinação incondicional fatalista que muitos têm sido usados por Satanás pregando isso, tá? Tirando o povo do alvo, tirando o povo da prudência, levando o povo a se viver dentro de uma conformidade, de uma situação de não te preocupa não, tu já é salvo. E o povo não está sendo prudente, o povo não examina as escrituras, o povo não está combatendo o combate da fé, o povo não está perseverando para ser salvo, como Jesus disse, porque Jesus não ensinou, o Evangelho não ensina isso. Quem trouxe essa doutrina foi os teólogos inspirados por Satanás. Jesus nunca ensinou isso em canto nenhum. Você viu agora que eu trouxe muitos textos, não forçando a interpretação dele, mostrando que eles revelam. Porque tem muita gente aí que cita a Bíblia, se faz parecer sábio das Escrituras. É uma pessoa usada por Satanás para deturpar, falsificar, manipular a verdade e criar uma doutrina herética para o povo seguir e se perder. Anátema. Porque nem todos que pregam a Bíblia tem o conhecimento da verdade. A mente não foi liberta ainda. A mente está na escuridão. Não tem a revelação de Cristo. Não foi contemplado pela verdade do Evangelho. Está pregando heresia. Está pregando o anátema, o Evangelho anátema. Heresia de perdição. O cara prega lá, não, mas a Bíblia diz que que Deus predestinou antes da fundação do mundo. Não é assim como você interpreta e aplica. Essa predestinação e essa eleição não é como vocês que pregam essa doutrina de demônio da predestinação incondicional, fatalista, que ensina ao povo que Deus já escolheu de antemão, não há mais nada o que fazer, um vai para o céu porque Deus escolheu e outro para o inferno. É mentira. Irmãos, eles chegam a dizer, se o cara mata, rouba porque Deus determinou isso para ele. É mentira, irmão. Isso é uma doutrina de demônios. Mas o povo não dá ouvido à verdade. Sabe por quê? Porque eles estão cegos, perdidos, guiados no amor, no entregar dos seus líderes. Sabe quem prega isso? Um pastor muito conhecido, muito famoso, muito inteligente dentro da sabedoria humana. Mas nada de Deus, não. O pastor Augusto Nicodemos. O pastor Augusto Nicodemos. Eu já coloquei vídeo aqui, peguei as palavras deles e refutei. Sabe o que foi que uma irmã me disse? Quem é você? Ele é teólogo, ele é formado na Universidade de Harvard, ele é pastor de um grande ministério, ele é um homem muito inteligente. Quem é você para dizer que o pastor Augusto Nicodemos está errado? Eu digo, eu sou um simples agraciado por Deus,
com a interpretação e a verdade do Evangelho. Só isso. E ele pode ter tudo isso, mas ele está indo para o inferno com esse ensino que ele aplica e levando vocês também que estão seguindo a ele para o inferno, porque Deus não escolheu ninguém de antemão como se fosse o melhor, o escolhido, e outro não. Deus não faz acepção para salvação. Ele chama todos que aceitem o chamado dele pelo Evangelho. É o que nos revela lá, segunda carta de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 14. O chamado de Deus para a gente alcançar a salvação dele é pelo Evangelho. Por isso que Jesus vai dizer em Marcos 16, 15, ide por todo mundo pregai o Evangelho. Quem crê e for batizado será salvo. Então, o pastor Augusto Nicodemos, ele prega isso. Chegar a dizer que o cara mata, rouba e faz miséria porque Deus assim determinou, Deus estabeleceu o homem a pecar, roubar e a matar. Meu irmão, você pode ter o título que tiver, você pode ser o líder mais influente de qualquer igreja que for. O que vale não é o que você é, o que você tem, o que você mostra ser. O que vale é a verdade que está revelada para todos que quiser ser salvo no Evangelho. Não é pela igreja, não é pelo pastor, não é pelo teólogo, é pelo Evangelho. O próprio Cristo que trouxe essa revelação para nós, por onde a gente encontra o caminho para ser salvo. E esse Evangelho mostra, não é a igreja, não é homem, não é obra, não é sacrifício, é o próprio Cristo. Para a gente ser salvo, se crer. Aí o cara dizer, não adianta mais nada, Deus predestinou e está predestinado. Aí eles pegam alguns textos, né? Porque Deus disse que ia endurecer o coração de Faraó. Aí eles pegam um texto de uma situação isolada e criam uma doutrina de demônios pela interpretação corrompida deles. Porque esses homens têm sabedoria de mestre, de doutor, mas eles não conhecem nada do Evangelho. Estão igual a Nicodemos. Nicodemos era mestre, era doutor em Israel, mas estava com a mente cega. Não conhecia nada da verdade do Evangelho. Foi preciso Jesus advertir a Nicodemos que ele tinha que nascer de novo. Nicodemos, tão ignorante com toda a sua sabedoria, que pensou que tinha que voltar para o ventre da mãe. Jesus estava falando, Nicodemos, o nascimento agora não é mais dentro de nada exterior, físico, por nada nesse mundo. É pelo próprio Deus, através daquele que ele enviou, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Esse é que nasce para Deus. Esse é o que nasce para Deus, aleluia, e é salvo se crê em Jesus.